Agora nós vamos chamar o Eurieres, que ele vai falar da iniciação cristã. Boa noite, padre. Boa noite a todos os catequistas e colaboradores da catequese que estão conosco neste mini curso de catequese. A minha colaboração, a minha reflexão será sobre o tema da iniciação cristã. Só esqueci, também queria mandar um abraço a todos os catequistas da nossa Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, que estão acompanhando o minicurso. Então, retomando o tema. Iniciação cristã. Primeiramente, precisamos responder uma pergunta. O que é iniciação cristã? Como entender o sentido e seu significado? Com a iniciação cristã, se inicia uma caminhada para Deus, assim nós devemos entendê-la, para participar, uma caminhada para participar da própria vida divina, essa vida nova, essa participação na natureza divina. A própria natureza divina é o coração da iniciação cristã, esse é o objetivo principal. Vai preparar para que o iniciado no sacramento, quando irá receber o sacramento, o que vai ser o ápice dessa preparação, vai se dar uma transformação do próprio ser do catequizando, e ele vai ser introduzido numa nova condição de vida com o sacramento. Ele morre para o pecado e começa uma nova existência. Eis aí a grande importância dessa caminhada para Deus. Um estudo da CNBB vai dizer, como está aí no slide, vocês estão vendo, que a iniciação cristã é um processo exigente, um itinerário prolongado de preparação e compreensão vital, de acolhimento dos grandes segredos da fé, que são os mistérios, da vida nova revelada em Cristo Jesus e celebrada na liturgia. Então, a iniciação cristã é essa caminhada, um processo que, da mesma forma que é belo, é um processo muito importante também, ele é exigente. Nós sabemos que a caminhada cristã, para se tornar cristã, essa iniciação cristã, é um processo árduo por causa da sua importância, por causa do impacto na vida total do catequizando, daquele que se inicia na nossa fé católica. Por isso, usa essa palavra exigente, tanto para o catequista que ensina, quanto para o catequizando, aquele que irá receber os sacramentos de iniciação. O próximo slide, nós devemos, então, depois de ter entendido o que é iniciação cristã, perguntar para vocês, qual é a relação cristã, a relação da iniciação cristã com a catequese? Como entender? Às vezes pode ser que você, catequista, ou alguma pessoa que colabora com a catequese não sabe conciliar e relacionar a catequese com a iniciação cristã. Mas no documento geral da catequese, que é o documento do magistério da Igreja direto, vai nos dizer que a catequese, como está no slide, a catequese é o elemento fundamental da iniciação cristã e é estreitamente ligada com os sacramentos de iniciação. A finalidade da ação catequética consiste precisamente nisso, em favorecer uma viva, explícita e operosa profissão de fé. A relação, ela é muito íntima da catequese com a iniciação cristã. A iniciação cristã, como caminhada para Deus, ela se dá principalmente na catequese, porque formalmente
é o modo ordinário da pessoa aprender e aprofundar na fé. Mas essa iniciação cristã também pode começar com os pais, pode começar, às vezes, né, com conversa com alguma pessoa conhecida, né, de confiança, mas a catequese é o lugar fundamental da iniciação cristã. Ali que vai acontecer de maneira mais própria essa iniciação cristã, e que vai favorecer a catequese favorece uma viva, explícita e operosa profissão de fé, quando o catequizando for receber os seus sacramentos, principalmente o batismo, de modo particular o batismo. A iniciação cristã, ela, no caso dos adultos ou de pessoas que mais tardiamente vão receber o sacramento do batismo, né, que se preparam, o batismo é entendido como sacramento da fé. Ele é o elo que une a catequese, o elo que une a catequese com a fé, né, porque no batismo ele realiza essa mudança ontológica, né, do ser do catequizando, né, da pessoa que se torna filha de Deus, que presta, né, a sua adesão à fé, e aí fundido os dons e a graça de Deus de maneira ordinária, especial e sacramental, o batismo. Dessa forma, a finalidade da ação catequética nessa relação com a iniciação cristã consiste em favorecer realmente essa viva e explícita, operosa profissão de fé, viver a fé. Essa iniciação cristã, ela vai buscar fazer com que a pessoa compreenda e busque, né, viver realmente a fé. No próximo slide, nós temos outra indagação, que os catequistas às vezes têm dúvida sobre as características de uma boa catequese de iniciação cristã. Primeiramente, no slide está mostrando o primeiro ponto. A primeira característica é que a iniciação cristã é um aprofundamento vital e orgânico no mistério de Cristo. Essa dimensão de transmitir o mistério de Cristo e a partir dos temas, né, de maneira orgânica. Por exemplo, tem que se falar da relação, né, entre as verdades de fé. Elas devem ser de maneira pedagógica, bem ordenada, de maneira que possa que os catequizantes possam entender, né, de maneira clara o conjunto daquilo que é ensinado na catequese. Então, primeira parte, esse fundamento vital e orgânico do mistério de Cristo. A segunda característica é que se trata de uma iniciação cristã integral, que favorece o seguimento de Cristo. O catequista deve levar em consideração que o ensino para a iniciação cristã deve favorecer o catequizando querer imitar Cristo e saber como, né, o que deve ser feito, o que às vezes é certo ou não na busca da santidade, né, os exemplos, né, demonstrar, apresentar a vida dos santos, talvez não, é uma forma de incentivar o seguimento de Cristo, os santos que seguiram de forma heróica na vida a Cristo, né? Então, deve ser esse ensinamento integral, ou seja, de todas as partes da vida devem estar contidas, né, no ensino catequético, tanto a relação da pessoa consigo mesma, com Deus e com o próximo, para seguir Cristo. Uma terceira característica é que
a iniciação cristã lança os fundamentos do edifício espiritual cristão, alimenta as raízes da sua vida de fé. Aqui é a questão da oração, como o Felipe havia dito anteriormente, a centralidade da palavra, e o catequizando deve conhecer, né, o catequista deve apresentar a oração para o catequizando, fazer essa experiência de oração já na catequese, porque a partir da oração e do conhecimento da fé que vai se solidificando esse edifício espiritual. No próximo slide, por favor. Então, por último, um último tópico, sobre quais as dimensões fundamentais para a boa iniciação cristã. Havia falado o segundo critério da formação integral para o segmento de Cristo. A formação integral se refere a essas dimensões que o catequista deve transmitir, que estão diretamente ligadas agora ao catequizando, né? As características, eu disse, tinha mais a ver com o catequista, né? O ensino do catequista. Agora, as dimensões fundamentais da boa iniciação cristã tem a ver mais com os catequizandos, né? O que deve se prestar a atenção nos catequizandos que o catequista deve observar em seus catequizandos. Primeiramente, a iniciação na vida nova que brota no Evangelho. Temos aqui a imagem da Santíssima Trindade representado, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Evangelho, ele de Cristo, a plenitude da revelação, com ele nós podemos conhecer o mistério da Santíssima Trindade. E também a vida nova que brota desse amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que foi comunicado em Jesus Cristo, que traz uma dimensão, uma forma totalmente diferente de ver o mundo. Realmente se trata de uma vida nova, o que o catequizando deve buscar, embasado nos valores do Evangelho, né, nos conselhos evangélicos. Isso é algo muito importante, né, a primeira dimensão. Então, essa vida nova que o catequizando deve buscar, né, ter em mente, né, que se trata também da santidade. Em segundo lugar, a iniciação na vida litúrgica, a iniciação cristã deve ser uma introdução na compreensão e na vivência concreta da vida litúrgica e na oração. Né? Também se refere à terceira característica do slide passado. Mas, então, eu peço para no slide clicar mais uma vez, e aqui está a celebração da Santa Missa, nosso ápice da vida cristã, da oração cristã. Né? Dali nós somos enviados, ali nós vivemos de maneira intensa as profundas verdades da fé, o profundo mistério. Fazer com que o catequista o catequizando entenda a missa é algo muito importante. Quantos catequizandos não entendem a missa, né? Passam pela catequese e não entendem a liturgia, não entendem a oração, o significado, né? É preciso ter essa iniciação na vida da liturgia também, o significado, não a questão externa, mas o sentido que deve ser explicado, deve ser transmitido e o catequizando deve entender. Por último, a terceira dimensão fundamental da iniciação cristã para o catequizando é o compromisso. Na terceira foto aí do slide está um jovem que faz esse gesto de caridade cortando o cabelo de um morador de rua, né, numa calçada. O jovem se ajoelha e faz, né, o corte de cabelo. Né. Isso revela essa terceira dimensão do compromisso. Os bispos do Brasil nos indicam que a igreja deve passar por essa formação, por essa iniciação cristã,
para se tornar discípula missionária, né? Toda a igreja, e também os catequizandos, né? Se tornar realmente discípulos de Cristo, compromissados com a igreja, né? E com o próximo, né? Com a sociedade também, né? Ser luz ali na sociedade com esse compromisso, né? Levando Cristo no coração e realizando, né, a sua missão de discípulo missionário cristão. Por último, peço que passe o slide. Temos, então, a consideração final. Por último, eu queria deixar para vocês a mensagem do desafio. O documento de Aparecida vai dizer que tudo isso que eu disse, as dimensões, o significado que nós temos que entender e as características da iniciação cristã, é um desafio, porque eles nos questionam a maneira que estamos educando na fé hoje. Como que você, catequista, você colabora com a catequese, você até pai, né, também tem a sua responsabilidade na iniciação cristã, está realizando esse processo de educar na fé. Precisa-se mudar. Porque hoje em dia os tempos mudados, né, na modernidade, nós estamos no tempo da modernidade, em que as pessoas são muito subjetivistas, né, e os valores na sociedade estão muito invertidos. É preciso uma postura realmente de coragem, né, e de questionar-se como estou dando catequese. Né? É preciso retomar esses pontos que eu expliquei, que nós estamos aqui transmitindo para vocês. E, por último, uma palavra de encorajamento para vocês, né, que está nesse último slide que eu coloquei. Considere-se tudo isso como um desafio para os catequistas, na missão confiada por Deus. Encare-se isso com grande fé, esperança e caridade, e que não tema as dificuldades, mas com coragem confie, né? Cada catequista confie naquele que vos chamou. Né? Por último, essa mensagem de Santo Agostinho, o amor que nos dá força. Né? A medida do amor é amar sem medidas. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado, Eurieres, pela sua apresentação, né, que certamente está contribuindo muito para os nossos catequistas. Você pode falar o que é iniciação cristã para nós, como participação na natureza divina, né? É um processo de educação na fé. A catequese é o lugar da iniciação cristã. Isso nós podemos perceber na sua fala. Pelo batismo, recebemos a fé. Você também apresentou algumas características da iniciação cristã, como o aprofundamento no mistério. A iniciação cristã, como aprofundar o mistério. Precisa ser integral, não em parte, mas olhar o todo, a totalidade. O fundamento, né, ou os fundamentos do edifício da vida espiritual também está na iniciação cristã. Alimenta a nossa fé pela oração. Você pode colocar também para nós as dimensões da iniciação cristã. Vida nova, primeira dimensão. Segunda, participação na vida litúrgica. Terceiro, compromisso cristão. Isso nos leva a ser discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. Muito obrigado pela sua apresentação.